Fala moçada, é isso aí então. A gente vai iniciar não, né? Uma sequência ainda do conteúdo que a gente está vendo. Agora a gente vai falar um pouquinho da primeira lei da termodinâmica, que em resumo é a lei que fala sobre a conservação de energia a partir de um processo termodinâmico. Tá legal? E aí a gente vai conversar um pouquinho e fazer alguns exercícios para poder já ter atividade dessa semana. Tá legal? Então vamos lá, beleza? Na sequência aí, então nós vamos falar um pouquinho sobre esse conceito que a gente tem do calor. A gente já estudou calor, a gente vai voltar um pouquinho agora, tá? E falar na ideia do conceito de calor, e que o calor é na forma em que ela produz de alguma forma movimento, e aí a gente então atribui a ideia de geração ou produção de trabalho, tá legal? Então essa ideia, esse conceito é bem antigo, vem de Heron de Alexandria, por volta do século X antes de Cristo, né? Aliás, depois de Cristo, né? Até mais ou menos 70 depois de Cristo, que ele já propunha uma ideia que falava sobre esse aproveitamento do calor em trabalho. Obviamente que não da forma que a gente conhece hoje, né? E aí, esta ideia então, obviamente, começou a gerar situações do tipo de como a gente poderia utilizar isso aí geraram então as máquinas térmicas ou máquinas a vapor, que revolucionou a humanidade, né? Isso por meados do século XVIII. A gente fala isso aí então de uma maneira que ela fez o quê? Esse conceito de calor gerar trabalho foi o estopim para poder a gente ter a revolução industrial, né? Então vamos seguir aí, a gente vai ver um pouquinho aí um videozinho sobre esse processo de revolução industrial. Observe que tem ali um mecanismo aqui, ó, que tem hastes viradas uma para um lado e outra para o outro. Um está virado lá para trás, outra aqui para frente, e tem um líquido aqui. Na medida que fornece calor a esse sistema, a água começa a vaporizar, saindo por uma ponta como se estivesse vindo em nossa direção e o outro na outra direção. Então ele vai começar a girar em sentido horário. Tá legal? Observe bem esse fenômeno. Isso aí é o princípio fundamental de máquina térmica, né? Ó, a água começa a ferver, aí o vapor começa a sair, fazendo girar sentido anti-horário. Beleza? Então, ó, isso só está acontecendo por quê? Porque é fornecido o calor a um sistema, aí expande-se o gás ali dentro, no caso o líquido está se transformando em vapor e vai expandindo. Essa expansão vai sendo expulsa por aqueles mecanismos, gerando movimento. Esse movimento a gente fala então que realiza trabalho. Então a gente está falando que quantidade de calor está fazendo com que o sistema realize trabalho. Tá legal? E a gente já viu que as máquinas térmicas têm um limite. Esse limite é dado pela ideia de que uma máquina térmica nunca aproveita 100% de toda a energia que ela recebe, né? Em forma de calor. Quem tiver dúvida sobre isso também, assista no vídeo anterior. Ou a matéria anterior, melhor dizendo, né? Repare que quando ele retira calor, vai diminuindo aqui a rotação, até que essa rotação diminuída faça com que pare o sistema. Tá legal? Então vamos seguir aí. Então, qual que é a ideia? A força para a produção de bens era braçal até a Revolução Industrial. Quer dizer, tudo que era produzido era só por meio de força braçal, então dependia muito das pessoas para que tudo acontecesse, né? E aí o homem então percebeu que podia usar força da água para realizar trabalho. A gente fala força da água para realizar trabalho, é aqueles moinhos, né? Aqui tem até um exemplo no desenho aqui, ó, um moinhozinho aqui, beleza? Então vamos seguir, né? A gente fala que são as rodas d'água, né? E aí essa máquina então a vapor é que faz com que o homem controle a fonte de energia e sendo então capaz de fazer com que esse processo de energia seja produzido em larga escala, né? Aí aqui a gente tem um princípiozinho básico de máquina térmica também fazendo gerar trabalho, tá legal? E aí vamos dar uma olhadinha na ideia de um gás dentro de um cilindro, que é um êmbolo, né? Essa partezinha aqui é um êmbolo, e ele está dentro de um cilindro, ok? Então vamos dar uma olhadinha. A gente fornece calor, o que vai acontecer? O gás vai se expandir dentro desse cilindro, fazendo com que o êmbolo suba,
Legal? Se há um movimento desse êmbolo, ele realiza trabalho, não é isso? Então, observe que ao ser aquecido, o gás expandiu e fazendo com que o êmbolo fosse para cima. A gente nota então que o calor fornecido produziu trabalho porque houve esse movimento do êmbolo, né? E aí o que acontece? Também fez aumentar a sua temperatura. Isso demonstra então que a energia se conservou e essa energia, na forma de calor, transformou-se em dois outros tipos de energia. O primeiro a gente já viu, foi o processo de realização de trabalho. O segundo foi em qual? A gente fala que é a energia interna. Por que energia interna? Porque ele teve variação da temperatura desse sistema. Então a gente fala que a primeira lei da termodinâmica corresponde, na verdade, a um princípio de conservação da energia. Assim, o calor fornecido ou retirado, que a gente chama de Q, e a gente já viu Q como quantidade de calor, né? Então, a energia chamada calor, que pode ser fornecida ou retirada de um determinado sistema, resultará na realização de trabalho e na variação de energia interna de um determinado sistema. Tá legal? E aí agora as coisas fazem muito mais sentido em pensar em motores a vapor, não é isso? Então, qual é o princípio? Que a quantidade de energia fornecida a um sistema ou retirada de um sistema será igual a quem? A soma do trabalho realizado, que é esse movimento do êmbolo, mais a variação da energia interna, que é um resultado, na verdade, também observado pela variação da temperatura desse material, no caso um gás aqui dentro desse cilindro, ok? Vamos para o próximo. Então, ó, quando que o trabalho realizado pelo gás vai ser maior que zero? Quer dizer, vai ser positivo. Ele vai ser positivo quando? Quando o gás for se expandir, tá legal? Então, se o gás se expandir, a variação do volume será positiva. Logo, então, a gente pode dizer que o gás realizou um trabalho positivo, ok? Então, se houve expansão do gás, o trabalho foi positivo, ok? Pois a força que do gás que desloca o êmbolo, ela vai ser positiva nesse processo, né? Aliás, força não, desculpa, não é trabalho, que vai fazer com que o gás se expanda e aí aconteça. Então vamos lá, seguindo, quando que o trabalho vai ser negativo então? Imagine então que esse gás, ao invés de se expandir, ele se contraia. Ao se contrair por uma determinada força aplicada, a gente sabe que ele realizou um trabalho negativo. Então fique esperto, se a força foi para expandir o gás, trabalho positivo. Se a força foi no sentido de comprimir o gás, trabalho negativo. Legal? Vamos então agora à ideia de variação de energia interna. O que é energia interna? Ela está diretamente relacionada com a temperatura que tiver a substância que a gente está analisando. Nesse caso a gente está falando de termodinâmica e geralmente trabalha com fluidos, mas no geral são com gases. Tá legal? Então, claro que pode ser outros fluidos, tá, gente? Mas é porque fluidos tipo líquidos e tudo mais são praticamente incompressíveis, né? Então a gente não tem observação de compressão possível. Mas quando a gente fala de gases, a gente consegue comprimir. Mas vamos seguir, vamos lá. Então, se a gente vê uma variação de temperatura, isso já indicará pra gente que também há uma variação de energia interna desse sistema, ok? Então, vamos lá, a gente coloca ou fornece calor ao sistema, e aí o que vai acontecer? A gente vai ter, desculpa, eu coloquei aqui, foi mal. Para moléculas monoatômicas, quer dizer, de apenas um átomo, a gente tem então que a energia interna é 3 dividido por 2, quer dizer, 3 meios, de N, número de partículas, R é a constante de molaridade, e T, a temperatura. Então, na temperatura que ela tiver, a gente tem uma energia interna dada aquele sistema. Tá legal? Isso para monoatômica. Mono, uma, atômica, átomo. Então, apenas um átomo, ok? Se a gente tiver uma variação de temperatura, logo a gente vai ter uma variação de energia interna. E aí, repare que aqui a gente tem então uma associação, olha, da temperatura com a energia interna. Tá legal? Isso significa dizer o quê? Que se variação de temperatura for zero, quer dizer, ele não variar a temperatura, a gente não tem energia interna sendo modificada. Tá legal? E aí, a gente já falou, né? Onde N é o número de mols ou de moléculas de um gás, a R é a constante universal dos gases, aí dos gases perfeitos, né? 8,31 joules por mol vezes Kelvin, lembrando que a temperatura tem que ser observada sempre em kelvins, e
a energia em joules para utilizar essa expressão. E aí, nós temos também a temperatura do gás, que é o T. No caso, se eu tiver temperatura final e inicial diferentes, eu vou ter variação de temperatura diferente de zero. O que eu posso observar aqui? Que se a temperatura estiver aumentando, certo? A variação de energia interna também vai estar aumentando. Se a temperatura estiver diminuindo, a variação da energia interna também vai estar diminuindo. Em outras palavras, a variação da temperatura for para aumentando a temperatura, a variação da energia interna é positiva. Se a variação da temperatura for diminuindo, logo a variação da energia interna será negativa, ok? Vamos seguindo então. E aí olha o que nós temos. Numa transformação, então, antes de eu falar aqui, jogo rápido, então eu quero que vocês observem a situação seguinte. Se a gente fornece calor aqui a um determinado gás, aqui ele vai aumentar a sua temperatura, que foi o que a gente observou, né? Acabei não comentando, mas foi mal. Isso aí. Vamos lá então. Então, numa transformação isovolumétrica, o que é isovolumétrica? São volumes iguais, não é isso? Então, não altera o volume do gás quando ele está internamente. Quando isso acontecer, lembra que a gente falou que a variação do volume está relacionada com o trabalho. Por quê? Porque esse êmbolozinho aqui vai ou abaixar ou subir, dado a variação do volume. Quer dizer, se ele não sobe nem desce, não há variação do volume. Logo, a gente pode dizer que o trabalho vai ser nulo. Tá legal? Então, em outras palavras, numa transformação isovolumétrica, todo calor recebido ou cedido por um corpo pelo gás será transformado em variação de energia interna. Em outras palavras, se aqui for zero, todo valor de calor que for fornecido ao sistema vai ser automaticamente transformado para a energia interna daquele corpo. Tá legal? Então, eles serão equivalentes. Como não há, então, variação de volume, também não há realização de trabalho, né? Então, a gente tem aí como o trabalho sendo zero, por isso que a gente cortou ele aqui, ó, tá legal? E aí então, quantidade de calor e variação de energia interna será igual, ok? Então, a gente tem que lembrar isso, não esqueça, isso aí é muito importante nas transformações, ok? É muito importante o quê? Você lembrar que quando eu tenho isovolumétrica, o trabalho é igual a zero, ok? Logo, nós temos a quantidade de calor igual à variação de energia interna da substância. Tá legal? E aí, então, todo calor recebido vai se transformar em variação de energia interna se a quantidade de calor, quer dizer, se ele receber calor no sistema, então a variação de energia interna será positiva. Já se ele ceder calor, perder calor no sistema, aí a gente vai ter uma variação de energia interna negativa. Seguindo, então, o nosso raciocínio, numa transformação isotérmica, olha, isotérmica, ó, novamente um termo importante. Iso igual, térmica, temperatura. Quando a gente tem a transformação cuja temperatura é igual, temperatura, quem desses três caras depende da temperatura? A variação da energia interna, né? Se a temperatura não muda, quer dizer, a variação da temperatura é igual a zero, vai indicar para a gente então que a variação da energia interna também vai ser zero, ok? Então essa parte da expressão acaba sumindo, tá legal? Então, em outras palavras, a gente vai dizer o quê? Que numa transformação isotérmica, todo calor trocado pelo gás, quer dizer, toda quantidade de calor que for para o gás sendo recebida ou cedida, resultará em trabalho. Significa dizer que a quantidade de calor recebida vai gerar um trabalho positivo, mas toda quantidade de calor retirada do sistema vai gerar um trabalho negativo, tá? Por que isso? Porque não há variação da temperatura, que é um termômetrozinho, que é óbvio, ó, vamos observar, isso aqui não modifica, né, a temperatura, ó. Repare que a temperatura permanece constante e o volume aumenta. Aumentou o trabalho positivo, por quê? Porque ele recebeu o calor. Mas quando a gente retira calor do sistema, automaticamente o volume diminui, porque aí a gente não vai ter a mesma pressão ali sendo exercida e tudo mais, e aí o trabalho se torna negativo, mas sempre mantendo a mesma temperatura no sistema. Tá legal? Agora a gente vai numa transformação adiabática. O que é uma transformação adiabática? É quando o sistema ele não troca calor com o meio. Guarda isso. Transformação adiabática é uma transformação cujo sistema não troca calor com o meio. Em outras palavras, não existe um Q entrando, quer dizer, sendo recebido, e nem um Q
cedido, quer dizer, ele nem ganha e nem perde calor, beleza? Então, se ele nem ganha nem perde calor no sistema, implica dizer que o Q é igual a zero, né? Então, aqui nós vamos ter então um Q igual a zero. Fica ligado nisso, ok? E aí, então toda transformação diabática é o quê? Q vale zero. Se Q vale zero, a gente pode então cancelar esse Q. Cancelando esse Q, a gente vai ter que pegar a variação de energia interna e o trabalho separar, não é isso? Quando a gente separa isso aí, a gente vai ter então que o trabalho positivo será igual à variação da energia interna negativa. Vamos observar como isso acontece. Lembrando que a gente vai ter variação de volume e variação de temperatura. Porém, a quantidade de calor não existirá nesse sistema entrando ou saindo, ok? Então, quando o trabalho é positivo, positivo, ele é realizado pelo gás, ok? E aí observamos uma diminuição da temperatura. Quando o trabalho é negativo, realizado sobre o gás, então observamos um aumento na temperatura, tá legal? Beleza. Então, trabalho positivo vai expandir o gás, ok? Expandindo um gás, a temperatura que estava alta antes, ó, vamos voltar para lembrar, ó, estava num certo tanto, ó, ela diminui, tá vendo? Se a temperatura diminui, variação da energia interna é negativa, legal? Então, o trabalho realizado faz com que expanda o gás. No processo de expansão do gás, quer dizer que ele vai aumentando, né? Ele expande ali internamente seu volume, a temperatura acaba diminuindo. Isso aí a gente já viu, né? Porque diminui-se a pressão, vai diminuir a temperatura nesse contexto, tá legal? Seguindo, na sequência, a gente tem o inverso, né? Que se o gás, então, diminuir o seu volume, aí a temperatura acaba aumentando. Então, olha, repare que a temperatura aumentou, né? Ó, vamos dar uma olhada, ó, a temperatura aumenta, né? E na medida que ela aumenta, a gente sabe, então, que a variação da energia interna será positiva e o trabalho, então, passa a ser negativo. Então, repare que o sinal vai ser alternado. Quando a energia interna for positiva, o trabalho realizado vai ser negativo. Claro que estamos falando de uma transformação que é adiabática, ok? Beleza. Vamos seguir, então. Então, olha, dá para você experimentar essa ideia você mesmo, como enchendo uma bola com movimentos muito rápidos na bomba ali para poder conseguir encher, né? E aí o que a gente nota? A gente nota que a bomba acaba aquecendo-se. Por que ela aquece? Isso acontece porque o ar, uma vez comprimido rapidamente, eleva a sua temperatura. Era aquilo que a gente estava falando agora há pouco, que na medida que ele comprimiu, quer dizer que ele diminuiu aqui o volume, ó, foi comprimido, a temperatura dele aqui aumentou, saiu de um ponto que estava mais ou menos por aqui, aumentou para cá, ó. Beleza? Então, basicamente foi uma transformação em que não houve fornecimento de calor para o sistema. Então realizou o trabalho e aí o trabalho em relação à variação de temperatura foram inversos em termos de sinal, né? Quer dizer, na medida que um ganhou, outro perdeu, ok? Então, como o processo é rápido, não há tempo para troca com meio externo. Trata-se então de uma compressão adiabática, que era aquilo que a gente estava falando, que você comprime o gás e aí aumenta a temperatura. Aí depois você expande o gás, aí já não é compressão, né? É descompressão, aí diminui a temperatura. Tá legal? Um outro exemplo, contrário ao anterior, mas que também ilustra esse mesmo tipo de transformação, é o uso de aerosol. Quando você tem um desodorante ou um spray de matar bicho, enfim, essas coisas, todos esses aerosóis, né? O que acontece? Se você manter ele por muito tempo pressionado, a gente nota que resfria. Por que resfria? Porque o gás está se expandindo. Se ele se expande, a temperatura diminui, né? Mas isso acontece tão rápido que a gente fala, então, que ele está sofrendo uma expansão adiabática, né? Então, ele acaba diminuindo sua temperatura. Tá legal? Em resumo, então, o que a gente pode dizer? Que uma transformação isotérmica, a quantidade de calor é igual ao trabalho realizado. Por que isso acontece? Porque a variação da energia interna é igual a zero, logo, a variação de temperatura a gente sabe também que é zero. Isso é um processo isotérmico, tá legal? Então vamos lá. Transformação isovolumétrica, a gente sabe que a quantidade de calor é exatamente igual à variação da energia interna. Isso significa dizer para a gente o quê? Que o trabalho
é igual a zero. E por que é igual a zero? Porque o êmbolo não se movimenta. Logo, não há variação no volume do gás. Ok? Por isso, isovolumétrico. Mantém-se sempre no mesmo volume, não varia o seu volume. E por último, transformação adiabática significa dizer que não há troca de calor com o sistema e o meio exterior. Quer dizer, nem vai ganhar calor pelo meio e nem perder calor para o meio. Ok? Logo, a quantidade de calor vai ser igual a zero. E aí a gente vai ter o trabalho sendo, em termos de sinal, invertido ao da energia interna desse gás que está sofrendo uma transformação adiabática. Ok? Então vamos lá. Vamos resolver juntos esse aí então. Olha, vamos dar uma lida. Transfere-se calor a um sistema num total de 200 calorias. Ok? Lembrando que a gente tem que colocar sempre em joules para esse tipo de fim, né? Verifica-se que o sistema se expande. Opa! Expansão na hora que ganha calor, né? Então a gente tem trabalho sendo realizado. E aí ele está vindo falando inclusive isso, né? Realizando um trabalho de 150 joules. Aí ele pergunta, a sua energia... pergunta não, né? Afirma, né? E sua energia interna aumenta, ok? Logo, vamos lá. Considerando uma caloria igual a 4 joules, porque geralmente 4,2, 4,18, mas enfim. Calcule a quantidade de energia transferida ao sistema em joules. Então vamos calcular essa quantidade de energia transferida, quer dizer, a quantidade de calor transferida. Então a gente vai pegar, vai fazer 200 vezes 4 joules, já que uma caloria vale 4 joules, 200 calorias vai valer X joules. E aí a gente sabe que vai ter então 4 vezes 200. Se a gente pensar nisso, olha, o que vai ser então igual a 200 vezes 4 joules. E aí a gente vai ter uma quantidade de calor de 800 joules, ok? Beleza, vamos voltando aí, né, a ideia. Então vamos lá. Agora, olha, a B. Utilizando a primeira lei da termodinâmica, o que é a primeira lei da termodinâmica? Significa dizer o quê? Que, vamos anotar aqui, né? Deixa eu colocar aqui, para a gente lembrar, ó, que a quantidade de calor vai ser sempre igual ao quê? Ao trabalho realizado por um gás, mais a variação de sua energia interna, ok? Então vamos lembrar isso, ó. Então usando a primeira lei da termodinâmica, calcule a variação da energia interna. Aí ficou fácil, porque se você já tem o trabalho, que vale 150 joules, e as 200 calorias já transformou, né, que é o que? Já transformou, então a gente consegue determinar, a gente já tem o trabalho, tem a quantidade de calor, a gente vai conseguir determinar a variação de energia interna, não é verdade? Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Então, a gente pega então o que? A ideia que a gente falou, né, a primeira lei, e aí, quantidade de calor, 800, o trabalho realizado, de acordo com o texto, foi de 150, e aí, a gente pode simplesmente, olha, jogar para o outro lado o 150. Se ele está somando aqui, ele passa subtraindo. Então, 800 menos 150, a gente vai ter 650 joules. Então, a energia interna nesse sistema foi de 650 joules. Energia interna do gás. Tá legal? Então, vamos lá. Seguindo aí, vamos para mais uma. Certa quantidade de gás é mantida sob pressão constante dentro de um cilindro com auxílio de um êmbolo pesado, que pode deslizar livremente. O peso do êmbolo mais o peso da coluna de ar acima dele é de 400 newtons. Então, qual é a força que está sendo exercida sobre esse êmbolo? Num total do peso dele, mais desse gás, mais da coluna de ar, né, dele, da atmosfera que tem acima dele, é de 400 newtons. Então, ele está pressionando esse êmbolo dessa forma, né? E aí, uma quantidade de 28 joules de calor é então transferida lentamente para o gás. Neste processo, o êmbolo se eleva em 0,02 metros. Observe, tá, gente? Tem que ser em metros. Se for em centímetros, tem que transformar. Tá legal? Seguindo. Então, e a temperatura do gás, então, aumenta 20 graus Celsius. Tá legal? Opa! Vamos nos atinar um pouquinho. Olha, a gente tem trabalho realizado? Tem. Por quê? Porque houve um deslocamento a partir de uma força. Então, tá aqui, ó. Deslocamento a partir de uma força. Legal, temos trabalho. Temos energia interna rolando? Temos também. Por quê? Porque, olha, tem variação de temperatura. Se variou a temperatura,
tem energia interna rolando. Ele falou que a temperatura desse gás aumentou, né, 20 graus Celsius. Então vamos dar uma olhada aí. Nessas condições vamos determinar o trabalho realizado pelo gás. O trabalho, gente, a gente tem que lembrar de uma forma clássica que trabalho é força aplicada vezes o deslocamento. Nesse caso é o deslocamento do êmbolo, né, o tanto que ele vai subir ou descer nessa condição. E aí, a força aplicada e o trabalho vão gerar para mim, força aplicada e o deslocamento desse êmbolo vão gerar para mim o trabalho. Então vamos dar uma olhadinha? A gente tem que lembrar que houve uma força aplicada fazendo com que se elevasse essa coluna, ok? Porque foi fornecido calor e realizou o trabalho. Então expandiu. Quando o gás expande, o trabalho é positivo, lembra? Beleza. Então seguindo nessa ideia, a gente tem então que calcular esse trabalho. O trabalho então vai ser força vezes deslocamento. A força era de 400 newtons e o deslocamento 0,02 metros. A multiplicação vai dar então 8 joules. Então o trabalho realizado para poder expandir esse gás foi de 8 joules, ok? E aí, vamos lá. Pera aí, desculpa. Vamos voltar. Ok. Então aqui, ó, vamos para B agora. Olha, a B, ela fala o seguinte: o calor específico. Calor específico. Pera aí, eu só sei de calor específico se eu pensar que a quantidade de calor é igual a M C delta T. Não é mesmo, né, professor? Então tá tranquilo, porque ele já falou a quantidade de calor. Cuidado! Isso é um erro muito bruto. Essa quantidade de calor que está escrito ali é a fornecida ao sistema, tá? Esse sistema, ele é aquecido, né, como se fosse uma chamazinha aqui, ó, aquece ele de maneira a ele expandir esse gás, tá? Beleza, agora que você entendeu essa relação, você tem que pensar o seguinte: quanto a substância lá dentro, esse gás lá dentro, e ele quer saber do gás, quanto de calor foi fornecido diretamente para o gás, quer dizer, que se converteu em energia interna para esse gás. Então esse Q aqui, professor, não é dessa quantidade de calor fornecida. Não, não é. Esse Q aqui, gente, é da variação de energia interna. Muita atenção nisso, tá? Isso pega um monte de gente por umas bobeirinhas. Então beleza, ó. Então esse Q eu vou ter que utilizar a variação de energia interna. A massa, ele disse aqui, ó, 0,5 gramas. E aí a variação de temperatura, ó, a gente tinha até conversado sobre isso no início, tá aqui, ó, 20 graus Celsius. E aí a gente tem que descobrir o calor específico, que a gente já passou por essa matéria, então fica muito mais simples de entender. E aí vamos lá, olha só. Então o gás recebeu um calor de 28 joules. E aí efetuou um trabalho de 8 joules. Então a gente sabe que a variação de energia interna foi de quê? A gente vai pegar a primeira lei da termodinâmica e aí utilizá-la. Onde Q era 28, trabalho era 8, e aí a gente vai ver. Como o 8 está aqui positivo, passa para o outro lado, fica negativo. 28 menos 8, 20 joules. Então tá aí, a gente definiu que esse cara aqui é o calor efetivamente que foi para a substância, no caso o gás. Tá legal? Então esse é o calor que foi transferido ao gás internamente, quer dizer, aquela energia interna daquele gás. Legal? Cuidado com a energia Q aqui, esse Q é a fornecida ao sistema externamente, né? Aqui já é energia interna dele, tá? Então, muita atenção nisso. Então vamos lá. Esse Qzinho ali que a gente está relatando, então, a gente vai utilizar o Q igual a MC delta T, desculpa. E aí, olha, aqui a gente já tinha determinado que era 20. Então, 20 no lugar do Q, ok? Aí a massa era meio grama, né? E a variação de temperatura 20. 20 vezes 0,5, 10 vezes C. E aí, tá multiplicando, passa para o outro lado dividindo, né? Então a gente vai ter 20 dividido por 10. Eu nem coloquei aí escrito, né? Eu vou só colocar. Então a gente vai resolver o restinho disso aqui. Aqui, ó. Ops, aí, beleza. E aí resolver aqui, ó. 10 está multiplicando, passa dividindo. Então é C igual a 20 dividido por 10, né? Corta 0 com 0, 2 dividido por 1, 2. E aí, cuidado, hein? Classicamente, lá no iníciozão, a gente viu cal por grama Celsius, né? Só que aqui, a gente não está trabalhando com calorias, a gente está trabalhando com joules. Então, é joules por grama Celsius. Tá legal? Beleza. Vamos tentar resolver agora mais alguns, e aí a gente vai fechar essa aula. Então, ó, enquanto se expande um gás,
quando se expande, um gás recebe calor de quanto? 100 joules. E realiza um trabalho de 70 joules. Ok. Ao final do processo, podemos afirmar que a energia interna do gás aumentou ou diminuiu? Bem, vamos para o básico, né? A gente vai ter que primeiro observar a fórmula da primeira lei da termodinâmica, que igual, quer dizer, a quantidade de calor fornecida ou cedida vai ser igual a quem? Vai ser igual ao trabalho mais variação de energia interna. Ok. Quando o gás se expande, recebe uma quantidade de calor, então Q positivo, recebendo, né, ele não perde, ele ganha calor. E realiza o trabalho de 70 joules. Então ele está realizando 70 joules. Se ele sofresse, menos 70 joules. Ok? Então, ó, mais variação de energia interna. Quem está somando passa para o outro lado subtraindo. Então vamos lá. Vai ficar a variação de energia interna igual 100 menos 70. E aí, variação de energia interna igual a 30 joules. Ok? Beleza. Repare que 30 joules positivo. Ele aumentou ou diminuiu a energia interna? Aumentou. Aumentou quanto? 30 joules, então letra C. Ok? Vamos seguir. Qual é a variação de energia interna de um gás ideal sobre o qual é realizado um trabalho? Realizado, certo? Ó, sobre o qual é realizado um trabalho de 80 joules. Em uma compressão isotérmica. Ih, rapaz, então variação de energia interna. E a isotérmica não tem variação de temperatura. É a mesma temperatura, então não tem variação de temperatura. Temperatura é igual à inicial e à final. Logo, variação é igual a zero. Se eu tenho variação de temperatura igual a zero, esse cara tem uma variação de energia interna igual a zero. Então não preciso calcular nada, olha só. C, zero, ok? Vamos para a próxima. Um cilindro de parede lateral adiabática tem sua base em contato com uma fonte térmica. Então cuidado, hein, gente, ó. As paredes laterais são até adiabáticas, mas ele tem contato com uma fonte térmica. Isso significa que ele recebe calor ou perde calor. Nesse caso, provavelmente recebe, a gente não acabou de ler. Mas enfim, então se ele recebe calor, não é porque está escrito aqui adiabático, quer dizer que Q é igual a zero, não, hein? Se ele falar transformação adiabática, sim, mas ele não falou transformação, e sim das paredes. Então significa que as paredes não perdem calor para o meio, nem ganham calor do meio. Apenas a fonte térmica tem contato com esse cilindro aí, tá legal? Seguindo, né? Então a fonte térmica e é fechado por um êmbolo adiabático. Então o êmbolo também é adiabático. E pesa quanto? Qual é o peso? O peso desse cara, 100 newtons. Legal. Peso, gente, é uma força, né? Peso é massa vezes gravidade, é uma força, tá? Então a gente já vai considerar ele como uma força, já fixa isso na mente. Então vamos lá. O êmbolo pode deslizar sem atrito ao longo do cilindro, no interior do qual existe uma certa quantidade de gás ideal. O gás absorve uma quantidade de calor de 40 joules da fonte térmica e se expande lentamente, fazendo o êmbolo subir até atingir uma distância de 10 centímetros. Oh, atenção, cuidado, hein? 10 centímetros, né? 10 centímetros, vamos parar tudo em um minutinho. Então, ó, esse deslocamento desse êmbolo, essa distância que esse êmbolo sobe aí, né? Na expansão, tá? Ele vai ser de 10 centímetros, pode ser centímetros? Não, tem que ser metros, então é 0,1 metros, ok? Beleza. Acima de sua posição original. Nesse processo, a energia interna do gás, beleza, para calcular a energia interna, a gente sabe que a gente tem que usar quem? A gente vai ter que usar a quantidade de calor. Ele falou da quantidade de calor que a fonte fornece, 40 joules, né? A gente vai usar também o trabalho. Ele deu todas as propriedades para a gente descobrir o trabalho, mais a variação da energia interna. Essa é a primeira lei da termodinâmica. O que a gente vai observar então? A gente vai observar, a gente vai calcular o trabalho utilizando a força e utilizando a distância. Então vamos lá, vamos fazer aí, ó. Trabalho vai ser igual a quem? Vai ser igual a 100, que é a força, vezes a distância que o êmbolo movimenta, ou o deslocamento que o êmbolo tem, 0,1. Esse trabalho, então, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 10 joules. Ok, agora a gente consegue preencher aqui, ó, já que é 40, o que, né, que é fornecida, então, que
40 igual, aí o trabalho é 10 mais variação de energia interna. Aqui está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar assim, ó. Ops, aí, agora ficou melhor. Aqui vai ficar 40 menos 10 igual variação da energia interna. Aí 40 menos 10, 30. Então variação de energia interna igual a 30 joules. Ok? Beleza. Vamos seguindo. Vamos embora. E aí, quando um gás ideal sofre uma expansão isotérmica, isotérmica significa dizer o quê? Que não muda a temperatura, né? Então, se não muda a temperatura, quer dizer, a variação da temperatura é zero, implica-se dizer, então, que a energia interna é igual a zero. Vamos ver quais são as propriedades. Então, ele sofre uma expansão isotérmica. A energia recebida pelo gás, na forma de calor, é igual ao trabalho realizado. Vamos ver se é isso mesmo. Ó, Q igual trabalho mais variação de energia interna. Se a variação de energia interna vale zero, já que ele falou que é isotérmica, significa dizer que esses dois caras são iguais. A quantidade de calor recebida é igual ao trabalho realizado, com certeza. Então a letra A, nem precisa para as outras, né? Beleza? Já está resolvida a treta. Então letra A, deixa eu marcar aqui. Vamos lá. Uma certa quantidade de ar contido num cilindro com pistão é comprimida adiabaticamente. Comprimida adiabaticamente. Compressão. Beleza? Show. Realizando um trabalho de menos 1,5 kJ. É negativo, porque foi compressão, não foi expansão. Expansão, trabalho é positivo. Compressão é negativo. Se ele nem quisesse falar, a gente sabia que era negativo. Mas que bom que ele já falou e deu aqui pra gente como sendo negativo, ok? Mas se ele falou adiabaticamente, compressão adiabática, vamos lá. Que significa dizer o quê? Que o Q é igual a zero, né? Se o Q é igual a zero, vamos construir aqui, ó, Q igual a quem? Trabalho mais variação de energia interna. E a gente vai ter o que aqui? Q vai valer zero, não é isso? Quando é transformação adiabática, ele vale zero. E aí, a gente vai ter então que o trabalho vai ser igual à variação da energia interna negativa. Muita atenção, beleza? Então, agora a gente consegue determinar algumas coisas. Vamos lá. Portanto, os valores de calor trocados com meio externo. Calor trocado com meio externo. Ele trocou calor? Não, ele nem recebe e nem cede calor. Uma transformação adiabática. Então, já sabe que a primeira resposta é zero. Nem precisou ir longe, tá? Então, das alternativas, aqui não pode ser, aqui não pode ser, aqui não pode ser. Sobrou a B e a C, só porque a gente já sabe essa ideia, que o calor com meio externo é zero, ok? Beleza. E da variação de energia interna, agora a gente vai ter que pensar. Variação de energia interna, a gente vai ter que lembrar dessa expressão, e eu gostaria de lembrá-los que isso aqui, ó, negativo, hein? Beleza? Vamos puxar para cá para terminar. Então, olha, a gente vai ter o quê? Que o trabalho realizado foi menos 1,5, que é igual a menos variação de energia interna, não é isso? Então, a variação de energia interna vai ser 1,5 kJ. Legal? Beleza. Nesse caso, positivo, né? Positivo. Então, letra C, que é a nossa resposta. A primeira, o Q é zero. E a segunda, variação de energia interna, é 1,5 kJ. Vamos lá a mais uma. A primeira lei da termodinâmica diz respeito ao quê? Diz respeito à quantidade de calor que é fornecida a um sistema ou a um gás é igual ao trabalho por ele realizado mais a sua variação de energia interna, não é isso? Isso implica dizer que ele conserva a energia dele. Então, há uma conservação. Se há uma conservação de energia, vamos ver qual que tem a ver. Fala da dilatação térmica? Não. Fala da conservação de massa? Apesar de ser um princípio que existe, não é ele. Conservação da quantidade de movimento? Não. Fala da conservação de energia. Achamos o nosso filhinho aqui, ó. E da irreversibilidade do tempo? Não. Ok? Beleza. Vamos lá, então.
para a última. A primeira lei da termodinâmica estabelece que o aumento da energia interna de um sistema é dado por variação de energia interna igual a variação da quantidade de calor menos trabalho. Será que é isso mesmo? Vamos ajustar a equação para ver se é isso mesmo. Olha, Q igual trabalho mais variação da energia interna. Se você isolar variação da energia interna, quem está somando passa subtraindo. Então estamos dizendo que a variação da energia interna vai ficar igual a quem? Quantidade de calor menos, ou variação da quantidade, né, menos o trabalho, ok? Nesse caso, aqui a expressão está correta, tá? Não tem nenhum erro nela não. E aí, no qual a variação de calor, variação de que, né, é o calor recebido pelo sistema. E delta ali é o trabalho. Que tal é o trabalho que esse sistema realiza. Se o gás real sofre uma compressão adiabática, então compressão adiabática, expansão adiabática, a variação da quantidade de calor é zero, ok? Neste caso, a nossa resposta seria letra D. Variação igual a zero. A gente pode dizer que a variação de calor vai ser igual ao trabalho dentro dessa concepção? Não. Está fora. Na verdade quantidade de calor é zero. Fim, acabou, the end, game over, né? Aqui, variação, não, gente, é igual a zero, ponto. Trabalho vai ser zero? Não, não, não. Se a compressão, brother, significa que está comprimindo o gás, o êmbolo está descendo. Logo, há deslocamento do êmbolo a trabalho. Tá legal? Aqui a gente já tinha resolvido. E a variação de energia interna é igual a zero? Não, com certeza não. Então aqui, resposta D. Legal? É isso aí, moçada. Agradeço de vocês terem acompanhado até aí. Muito obrigado. Não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar. Deixa um comentário aí para dar uma força. Abraços.